Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que é, da parte daquele que era, da parte daquele que há de vir, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E eis que ele virá entre as nuvens, e todo olho o verá. Amém? Meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez eu estou muitíssimo feliz pelo fato de ser escolhido por Deus para ministrar a sua palavra. Palavra esta que o escritor Mateus dissera desta forma: que passarão os céus e a terra. Mateus 24, versículo 35, que passarão os céus e a terra, porém a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Mas nessa noite estamos vivendo um tema cujo o nosso irmão vai colocar, já está aqui no nosso data show, que diz assim: boas práticas para uma colheita vitoriosa através da disciplina. O versículo se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ainda pegando esse intervalo de tempo, eu convido aos irmãos que abram, por favor, as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: então Ana se levantou, tem uma vírgula, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Todos, por favor, repitam comigo: então Ana se levantou. Só aí, mais uma vez: então Ana se levantou. Grave isso, se levantou. Oremos. Pai, muito obrigado. Muito embora o nosso pastor já orou por mim, quero tão somente, Senhor, confessar em público que a glória é tua, Senhor, mas a alegria é nossa. Senhor, no nome de Jesus, usa-nos nesta noite, Senhor. Capacita-nos e fala com a tua igreja, Senhor. Estamos aqui sentados na relva para ouvir a tua palavra, para ouvir, Senhor, a tua voz, que é mais doce como o mel, Senhor, mais larga do que a terra, Senhor. É a tua presença. Mais alto do que os céus é a tua presença, Senhor. Mais alvo do que a neve é a tua presença, Deus. Senhor, que este ambiente, Deus, esteja carregado da tua glória, Senhor. Se porventura aqui nesta noite tiver um irmão triste, que o Senhor possa consolar nesta noite. Se porventura tiver aqui algum irmão ou alguma irmã preocupada com as coisas da vida, que o Senhor possa trabalhar no coração deles nesta noite, para o louvor da tua glória, Senhor. Porque assim está escrito na tua palavra, que assim seria a palavra que saísse da tua boca. Ela não voltaria vazia, Senhor, mas antes faria aquilo que lhe apraz e prosperaria naquilo que o Senhor a designou, Deus. É a tua palavra que é fiel e verdadeira, Senhor. Então, Deus, fala conosco. Espírito Santo,
que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence as nossas vidas nesta noite. Torna as nossas mentes cativas ao Senhor. Da mesma forma como o Senhor fez na vida de Ana, eu acredito que o Senhor transformará muitas vidas aqui nesta noite, não por intermédio de mim, Senhor, mas por intermédio da Tua palavra, Deus. E eu creio, e nós tomamos posse disso, que em Jesus, somos mais, muito mais do que vencedores. Amém. Meus irmãos, a vida requer uma disciplina. Viver não é fácil. Viver é difícil. Eu costumo dizer que todos nós um dia enfrentamos a maior batalha pela vida. Que batalha é essa? Foi quando os nossos pais pensaram em nós de uma forma bem intersubjetiva, mas quando lá aquele espermatozoide, em meio a milhões, apenas um chegou no óvulo e fecundou-se, e hoje tornou-se esta pessoa linda, lindo, maravilhoso e maravilhosa que é você que está aqui me ouvindo. Um dia nós enfrentamos a maior batalha pela vida, em meio a bilhões, apenas um fecundou-se, que somos nós. Por isso que viver não é difícil. Aliás, por isso que viver não é fácil, é difícil. A vida requer uma disciplina. A vida às vezes nos estreita de uma forma tal que nós precisamos parar e refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas ações. Estamos diante de um texto lindo e maravilhoso, livro do 1 Samuel, livro que foi escrito numa época muito difícil, época essa que estava acontecendo uma transição em Israel, uma transição entre os juízes e reis. E naquela época existia Elcana. Naquele momento era permitido o casamento poligâmico, mas hoje, graças a Deus, isso não existe mais, não é mais permitido, graças a Deus por isso. Por intermédio do nosso ordenamento pátrio, o Código Civil de 2022 não permite mais isso. Engraçado é que teve um certo deputado federal que tentou implantar um projeto de lei para que pudesse celebrar um incesto. Incesto é um casamento entre o mesmo membro da família, ou seja, um filho casar com o pai, um irmão casar com a irmã. Mas graças a Deus que esse projeto caiu por terra. Mas no antigo Israel, Elcana, conforme diz aqui a Bíblia, ele tinha duas famílias. Uma era Ana e a outra era Penina. Meus amados irmãos, a Bíblia não registra qual foi a primeira família de Elcana, mas pelas minhas pesquisas, eu não quero afirmar isso como uma verdade, mas eu cheguei a uma certa conclusão, e eu acredito que a primeira família de Elcana foi Ana. Mas só que ele teve que escolher mais uma família, porque a Bíblia diz que Ana não poderia gerar filhos. E naquela época, um rei, quando ele tinha muitas famílias, era apenas para um propósito, para manter o nome da sua família. Mas Ana era estéril. Ana, para os conceitos humanos daquela época, ela era uma mulher desprovida do favor divino. Aprendi uma coisa: parece que às vezes somos o último na fila do pão da sociedade.
Parece que às vezes somos os desprezíveis, mas para Deus não, somos escolhidos por Ele. Meus irmãos, no Novo Testamento, sabemos que tem 27 livros. Dentre esses 27 livros, 13 livros ou 13 cartas foram escritas por Paulo. E dentre essas 13 cartas, tem um versículo que me surpreende. Tem um versículo que eu fico chocado, que está lá no livro aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, meu pastor, quando diz assim a palavra de Deus: porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus, bem antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Para Deus nada é impossível. Muito embora Ana tinha a sua madre cerrada, ela não poderia gerar filhos. Olhe para cá, deixa eu te falar uma coisa. Para Deus nada é impossível. Livro de Lucas capítulo 1, versículo 37. Existem coisas que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Creia, acredite que se você ter fé e acreditar, Deus está gerando um grande milagre na sua vida nesta noite. Mas pelo amor de Deus, mantenha-se no foco, mantenha-se na disciplina do Senhor. Irmãos, Jesus ressuscitou a Lázaro. Aleluia. Jesus, ele poderia chegar no mesmo dia, mas a Bíblia diz que ele ainda preferiu fazer a obra de Deus. E quando ele chega lá no quarto dia, já estudei uma vez, introdução ao estudo da medicina. O ser humano, quando morre, o seu corpo entra em algumas fases. A primeira fase é, o corpo começa a explodir. As águas que estão dentro do nosso corpo, o nosso corpo começa a inchar. E algumas partes dos nossos órgãos começam a explodir, a minar água, começa a inchar. Aí chega na fase de putrefação, chega também na parte esquelética, que é uma das últimas partes quando o ser humano morre. Engraçado é que quando Jesus chegou lá em Betânia, Lázaro já tinha 4 dias que já estava morto, já fedia mal, horrenda, mas mesmo assim Jesus ressuscitou a Lázaro. Deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus, sabe por que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar a Lázaro? Para os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, mas para os fariseus, até o 3º dia, eles acreditavam. Mas Jesus fez diferente. Jesus chegou ao 4º dia e disse: Lázaro, saia-te para fora, porque para ele nada é impossível, aleluia. Mas como era o contexto de Ana? Ana era uma mulher desprezível. Penina zombava muito de Ana. Mas esta família, todos os anos subiam ao templo lá para adorar ao Senhor. Olhe para cá, naquela época ainda não existia templo. Templo só existiu quando lá o rei Salomão construiu. Quando a Bíblia diz aqui em Samuel, templo, está se referindo porque naquele local estava a arca de Deus, ali estava a presença de Deus. E essa família todos os anos subiam para adorar ao Senhor lá em Siló. Repare que a Bíblia diz que eles, aquela família, subiam de ano em ano e nada acontecia. Só acontecia isso. Penina zombava de Ana. Penina zombava de Ana. Mas teve um dia que Ana fez algo diferente. Mas teve um dia que Ana colocou a sua vida de disciplina em ordem. Sabe quando foi? Quando o texto diz que tendo Ana se levantado. Isso é forte.
O segredo para manter a disciplina do Senhor é se levantar diante dEle, estar de pé diante dEle, para adorá-lo em espírito e em verdade. Infelizmente, muitas coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer realizar, mas é porque nós não tomamos uma decisão diante dEle, para estarmos diante dEle como um bom soldado. E dizendo dessa forma: Senhor, ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. Hoje é a noite de nós nos colocarmos diante de Deus. E aquele dia foi diferente. A Bíblia diz que Ana se levantou. Aleluia. Ana se levantou, tomou uma atitude, disse: Deus, eu não aceito mais isso. Eu estou cansado de vir para Siló adorar o Senhor e nada acontece. Talvez Ana estava dizendo dessa forma: Senhor, eu preciso mudar a forma de te adorar. E hoje eu vou tomar uma atitude. Eu vou me levantar diante do Senhor e vou estar diante da tua presença. Da mesma forma como João lá no livro de Apocalipse, quando ele viu aquela grande visão, e ele viu anjos voando pelos céus, e ele viu um livro fechado, e ele disse: quem é digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos? E a Bíblia diz que João chorou, porque ninguém ele viu digno de abrir o livro. Mas a Bíblia diz que todavia apareceu um dos anciãos para João e disse: João, não temas, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu e vai abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João olhou para o cordeiro, aquele tomou o livro da mão daquele que estava sentado e abriu o livro e desatou os seus 7 selos, e saíam dos céus raios, relâmpagos, e o livro foi aberto. Precisamos estar diante de Deus para vivermos experiências com Deus. Precisamos se levantar diante dEle, tomar uma atitude diante do Senhor, para vivermos essas boas práticas e colhermos coisas boas do Senhor. Precisamos estar de pé diante dEle. Primeira coisa que Ana fez, ela se levantou, tomou uma atitude, despertou algo em ela. Talvez algo que estava adormecido, talvez algo que estava parado. Aí Deus agora me faz lembrar daquele versículo: levanta-te entre os mortos, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A primeira coisa para quem quer viver uma colheita vitoriosa através da disciplina é fazer igual a Ana: se colocar, se levantar, se dispor, buscar ao Senhor, conforme diz a Bíblia: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu profetizo, em nome de Jesus, que hoje é a noite de Deus mudar a nossa sorte. Hoje é a noite de Deus permitir que nós vivamos este ano 365 dias estes extraordinários na presença dEle, porque nós sairemos daqui nesta noite de pé, se levantando diante dEle, se levantando diante dEle e dizendo: Deus, ainda que eu caia, mas eu não vou cair do lado esquerdo, porque quem cai do lado esquerdo é bode. A ovelha cai do lado direito e se levanta diante do Senhor para viver o extraordinário dEle. Primeira coisa que Ana fez, ela se dispôs, se levantou.
A segunda coisa que ela fez, a Bíblia diz que ela estava com a sua alma profundamente amargurada. Olhe para cá. O melhor momento para buscar a Deus não é quando Ele permitiu você trocar de carro. O melhor momento para se buscar ao Senhor não é quando, por exemplo, eu sonho em ter uma moto de alta cilindrada. Mas o melhor momento para buscar a Deus não é este momento. O melhor momento para buscar ao Senhor não é quando Ele permite que você saia da periferia para um apartamento numa área nobre. É momentos de alegria, sim, mas não é o melhor momento para buscar a Deus. O melhor momento, segundo a Bíblia, é quando nós nos aquebrantamos diante dEle. É quando nós derramamos lágrimas diante dEle e dizendo a Ele: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Deus, eu sou fraco, mas a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí Deus derrama graça. Aí Deus derrama unção lá dos altos céus sobre a nossa vida. Meus irmãos, não confunda, pelo amor de Deus, unção com caráter de Deus, com caráter. Precisamos ser cheios da unção de Deus, mas ao mesmo tempo precisamos ter o caráter também. Porque tem muitas pessoas que é cheio da unção de Deus, mas não tem um caráter, mas não tem um bom testemunho. Isso é bíblico. Sansão, homem cheio da unção de Deus, mas não tinha um bom caráter, dava um mau testemunho, e infelizmente o seu fim foi trágico. Mas Ana fez diferente. Ana era zombada da sua rival. Ela se levantou e orou ao Deus, ao Senhor dos exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode fazer. Primeira coisa foi se levantar. A segunda coisa que Ana fez foi, ela fez, pastor, uma oração cristocêntrica. Não foi um qualquer tipo de oração. Foi uma oração cristocêntrica. Foi uma oração baseada dentro do centro da vontade de Deus. Ela se levanta, se ajoelha diante do santuário, que estava aproximadamente ali na beira da porta, e ali estava o sacerdote ali, juntamente com os seus dois filhos, Ofni e Finéas, que estavam como sacerdotes ali, na presença de Deus. E a Bíblia diz que ela se levanta com a sua alma amargurada, ela se ajoelha diante daquele que tudo vê, diante daquele que tudo pode fazer. Quem pode fazer tudo na sua vida é Deus. Quem deve direcionar a nossa vida é Deus. Os irmãos cantaram aqui, e ali eu caí numa nostalgia. Ao Rei dos Reis consagro. Esse hino fez parte da minha vida, meus irmãos. Quando eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador, tinha momentos que, pelo fato de eu ter vindo de uma religião distinta, a minha família dizia que eu não poderia me batizar nesse novo segmento que hoje é a igreja. Era dizer que a minha família dizia naquela época: Ivo, você não pode se batizar, porque você veio de outro segmento religioso. Nisso eu tinha aquele embate familiar. Às vezes eu não sabia se obedecia a minha mãe ou se obedecia a palavra de Deus, porque naquele momento eu ainda não tinha uma independência financeira. Eu ainda estava vivendo debaixo da égide dos meus pais. Mas eu preferi obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. E este hino fez parte da minha caminhada. Aos reis dos reis consagro tudo que sou, com
gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego a ti. Foi isso que Ana fez. Ela entregou a sua vida a Deus. Ela se ajoelhou diante do santuário e fez aquela oração cristocêntrica: Senhor, Deus Todo-Poderoso, se tu atentares para a oração da tua serva, que está assim. Essa minha condição de Ana era aflita, amargurada, perturbada por Penina. Senhor, se o Senhor aí dos altos céus ouviu o clamor da tua serva e de mim se lembrares e concederes um filho, eu entregarei ao Senhor por todos os anos da sua vida. E Deus ouviu o clamor de Ana, porque Deus percebeu que o culto naquele dia foi diferente. Deus percebeu que o culto de Ana não foi aqueles mesmos cultos que ela ia todos os anos, mas nada acontecia. Naquele dia houve um segredo. Ana conseguiu tocar no coração de Deus. Ana conseguiu atingir o coração de Deus através de uma oração sincera e verdadeira. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, aleluia, Deus ouviu a oração de Ana. E a Bíblia diz que ela comeu e bebeu. Mas sempre tem alguém para tentar atrapalhar a obra de Deus na nossa vida. Pelo amor de Deus, se tem alguém na tua vida tentando atrapalhar a obra de Deus na tua vida, não deixe isso acontecer. Já dizia Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se assenta no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas ante a sua lei está no Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eli, o sacerdote, que é isso, minha filha Ana? Uma hora dessa você está embriagada? Ela disse: não, meu senhor, não tenha a tua serva como Belial. Eu não estou bebendo um vinho forte esta hora, mas pelo contrário, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou apresentando aqui a Deus a minha petição, e eu estou esperando de Deus o recurso. E o recurso veio logo de forma imediata. E a Bíblia diz que quando elas saíram da presença de Deus, aleluia, o seu semblante já não era mais de tristeza, mas era um semblante de alegria, porque quando nós adentramos na presença de Deus, a tristeza tem que sair, a amargura de alma tem que sair, porque na presença de Deus a nossa vida é transformada, porque na presença de Deus há milagres. Porque quem procura viver na presença de Deus é algo surreal. É algo que um dia eu experimentei, aleluia, quando eu ainda era dependente dos meus pais, lá naquele quarto, que pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus, aquela voz bem suave, eu ouvi nitidamente a voz de Deus, e não tinha ninguém no meu quarto naquele dia, a não ser eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu ouvi a voz de Deus naquele dia, e eu entendi que Deus me chamou para uma obra específica. Deus te chamou para uma obra específica. Talvez vocês não estejam entendendo a obra que Deus pretende realizar na nossa vida. Mas se for possível, Deus, abre os nossos olhos, unge os nossos ouvidos. Senhor, estamos aqui na Tua presença nesta noite, Pai. Estamos abertos, Senhor. Estamos disponíveis para o Senhor. São tantas pessoas que estão aqui, Pai, que precisam viver o extraordinário de Deus neste ano de 2023.
Talvez Satanás durante esses dias colocou um atalho na tua vida para que você possa parar. Mas eu quero ser boca de Deus na tua vida nesta noite, dizendo desta forma: você não vai parar, você vai prosseguir, porque quem te chamou garante a vitória, que é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Irmãos, eu vou confessar-lhes algo. Eu estava muito preocupado. A irmã Alessandra já tinha mais de 15 dias. Disse: Ivo, você vai pregar no dia 15/1. Eu disse: Deus, e agora? Quem prega sabe disso. Eu vinha buscando do Senhor uma resposta. Buscando do Senhor uma resposta. E Deus nada de me dar uma resposta. Mas eu aprendi uma coisa na caminhada com Deus. Eu participei da primeira cirurgia, aliás, do primeiro nascimento da minha filha. E uma das primeiras recomendações que os médicos disseram para mim foi esta: pai, você pode ficar aqui assistindo a cirurgia, assistindo o nascimento da sua filha, mas temos algumas recomendações para você. Primeira é esta: não pode ter zoada. Coloque o seu celular no modo avião para ninguém incomodar. Terceira coisa, se você se sente mal, nos avise, sente aí. Nisso eu fiquei lá, observando a minha filha saindo dentro da barriga da minha esposa. Algo eu percebi, que sequer teve um barulho, sequer teve um instrumento caindo no chão. Assim é Deus. Deus permaneceu em silêncio durante alguns dias. Mas sexta-feira, quando o irmão Herbert, antes de pregar aqui, eu sentei ali, como já é de costume, e Deus, pela sua infinita graça, me concedeu esta mensagem para que hoje eu pudesse estar pregando para os meus irmãos. Às vezes parece e é mesmo, Deus está em silêncio, mas mesmo em silêncio, Deus, Ele está trabalhando. No livro do Gênesis, Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja água, haja separação. E disse Deus: haja luz. E o mesmo Deus, com o poder da sua palavra, Ele agiu também da mesma forma na vida de Ana. E quando Ana saiu da presença de Deus, quando aquele sacerdote entendeu que ela não estava embriagada, ele olhou para ela e disse: vá em paz, minha filha, que o Deus de Israel lhe conceda a petição que você pediu a Ele. E ela saiu, e o texto mais embaixo diz que Deus se lembrou de Ana. Aleluia! Deus se lembrou de Ana. Deus está lembrando de vocês nesta noite, porque Ele tem uma promessa para cumprir na nossa vida. Eu acredito na promessa de Deus na nossa vida. Eu acredito que todas as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida, para o louvor da glória dEle. Por isso, meus amados irmãos, em nome de Jesus, fiquemos na posição de Deus. Ainda que os nossos adversários zombem de nós, ainda que eles falem de nós, mas pelo amor de Deus, permaneça na vocação em que foste chamado, porque quem te chamou garante a vitória. Quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Você acha que foi fácil para mim chegar até aqui?
em 2023, desde 2004 que eu sirvo a Jesus, muitas dificuldades, muitos percalços da vida. Várias vezes eu já pensei em desistir. A gente pensa, somos humanos, não somos seres humanos, não somos homens e mulheres de ferro, somos dotados de intelecto, emoções, e às vezes nos entristecemos. Pensei sim em jogar a toalha, no dizer baiano, mas Deus não deixou. Mas Deus não deixou. E eu estou aqui de pé. Eu estou aqui perseverando, igual a Ana. Senhor, está doendo. A minha alma está amargurada. Ainda que eu esteja nesta situação, conforme diz a palavra, ainda que a árvore, isso é profético, receba, ainda que a árvore ela esteja cortada e lançada ao chão, mas ao cheiro das águas, essa árvore brotará e dará frutos. Último tópico da vida de Ana. Ana estava vinculada na videira, e é Jesus. Estava assim, amargurada, perturbada de espírito, se levantou, fez aquela oração cristocêntrica, que é aquela oração baseada no centro da vontade de Deus, porque parece que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com o nosso molde, mas não é conforme o nosso molde, é conforme o molde de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Ana estava com a sua vida vinculada na videira que é Jesus. Precisamos estar em Jesus. Sem Jesus não somos nada. Sem Ele somos apenas uma palha. Sem Ele somos apenas uma neblina que passa, que aparece e logo desaparece. Estávamos ontem conversando com o irmão Adilson. Ele vai lembrar disso. Ele está aqui presente ouvindo esta mensagem. E eu fiquei muito triste com a cena que eu vi, que eu não posso entrar em detalhes, por questão de respeito e sabedoria. Uma pessoa que tinha uma saúde boa, vi passar numa situação deplorável, e nisso a minha mente fugiu os assuntos que nós estávamos conversando, e eu fiquei triste. E ele disse: Ivo, assim é a nossa vida, é como uma neblina que aparece e logo desaparece. Meus irmãos, vamos aproveitar o momento com Deus. O momento com Deus não é ontem, é hoje, é agora. O momento com Deus é agora. Talvez este ano seja um ano de desafios para vocês. Talvez este ano seja um ano de desafio para mim. Mas eu vou escolher, aliás, nós vamos escolher viver debaixo do centro da vontade de Deus e viver essa disciplina que Deus tem para a nossa vida. Vivamos debaixo da disciplina do Senhor e tenha certeza que este ano nós colheremos os melhores frutos na presença do Senhor, para que o nome dEle continue sendo glorificado na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu coloquei proposto no meu coração, não como vanglória, não para dizer que eu sou tal, mas eu coloquei no meu coração de fazer aqui em cima a melhor casa no meu conceito. A melhor casa no meu conceito, não para se amostrar, mas para o meu conceito. Eu estou fazendo a melhor casa. Não estou ocupando nada para mim, mas eu estou colocando tudo na casa. Quero tudo do bom e do melhor, porque um dia o pastor Pereira, ele profetizou aqui no altar que as melhores casas seriam dos homens de Deus e mulheres de Deus aqui nesta casa, desta igreja. E eu estou tomando posse. Estou colocando tudo do bom e do melhor.
tudo. Em breve faremos um culto lá de adoração ao Senhor, para quem passar e dizer: de quem é esta casa? A casa vai testemunhar: essa casa aí é do crente lá, da Igreja Batista Fonte da Vida. Esta casa lá é do irmão Ivo, do servo de Deus. Porque se Ana não tomasse uma atitude, talvez se Ana não tomasse uma decisão diante do Senhor, Samuel não nasceria. Samuel não nasceria. E Ana tomou uma atitude e disse: Deus, se o Senhor se lembrares da tua serva e deres um varão homem, eu entregarei ao Senhor por todos os anos da sua vida, e eu não deixarei passar a navalha sobre a sua cabeça. Samuel nasceu, cresceu, se desenvolveu, foi um grande homem de Deus em Israel, contribuiu muito. É isso que Deus faz. Deus, nesta noite, Ele quer nos levantar para vivermos o melhor dEle aqui nesta terra, para que possamos impactar outras vidas. Eu vou lhe contar esse testemunho e vou terminar a mensagem. Ontem recebi o convite de alguns colegas. Eu não gosto de falar essas coisas, mas eu vou contar apenas para testemunhar para os irmãos o quanto é importante nós estarmos de pé diante de Deus. Quando nós estamos de pé diante de Deus, tenha certeza, a nossa vida vai servir como base, como testemunho para outras pessoas. Estávamos ontem ali comendo um belíssimo feijão ali, perto ali do IAPI. Aí nisso o telefone tocou. Quem foi, pastor? Meu filho na fé. Meu filho que eu ganhei para Jesus ano passado, aproximadamente entre novembro e dezembro. Qualquer decisão, ele liga para mim: Ivo, meu pai, me ajuda aqui. Eu disse: o que foi, rapaz? Ele disse: Ivo, aconteceu algo comigo agora. Eu disse: o que foi? Eu pensei logo: meu Deus, caiu da moto, misericórdia. Mas graças a Deus não foi isso. Ele disse: Ivo, ele atende ali a região do Le Parque, ao Street, que ali são os magnatas. Só para vocês terem ideia, lá mora o meu gerente, lá mora a minha coordenadora regional. Lá é para quem ganha acima, sabe, de milhões, o dizer que nós falamos por aí afora. Nisso ele me ligou: Ivo. Eu disse: o que foi, meu filho? Aconteceu uma coisa comigo agora. O que foi? Ele disse que estava lá atendendo um cliente dentro do All Street. Apareceu uma senhora muito aparente, muito vistosa, com certeza, com muito dinheiro. Estava com um carro da Toyota, que ele nem soube descrever que carro foi aquele. Disse: Ivo, essa mulher chegou próximo a mim e nisso pediu que eu entrasse no carro dela. E nisso ele, no telefone, disse: não, senhora, eu não posso entrar no seu carro, porque a senhora não me conhece, e nem eu conheço a senhora. E nisso ela disse: olha, há tempo que eu venho admirando você. E nisso aquela mulher começou a dar em cima dele, e ele disse: senhora, eu não posso me envolver com a senhora, porque eu sou casado, senhora, sou homem de Deus, sou evangélico. E mesmo assim, Satanás, usando aquela mulher, não desistiu. Disse: vem cá, você ganha quanto aí, rapaz, nessa empresa, assim mesmo, fique comigo, rapaz, que eu posso mudar a sua vida. Ele disse: senhora, estou fora, senhora, dessa proposta aí para mim não serve, eu quero Deus. Nisso, no telefone, ele falando comigo. E aí, quando ela percebeu que ele não ia dar brecha para ela, ela disse: olha, eu não vou desistir de você, eu vou conseguir o seu número e eu vou tentar me envolver com você. Nisso ele repreendeu e foi embora. Sabe por quê? Ele me contou esse testemunho. Ele disse: meu irmão Ivo, a primeira pessoa que eu pensei em contar esse testemunho foi você. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor, mas é porque ele vê Deus na minha vida.
é porque ele vê o testemunho de Cristo na minha vida, é porque ele vê em mim Cristo. É isso que Ana fez. Ana se dispôs, se levantou de pé, mesmo com a sua alma amargurada, ela fez aquela oração cristocêntrica, saiu da presença de Deus, o seu semblante já não era mais o mesmo, e a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. E passado alguns dias, Samuel nasceu, e Samuel foi um modelo de exemplo para Israel. Que sejamos modelo de exemplo para muitas pessoas. E neste momento, se os levitas puderem me ajudar aqui cantando aquele hino, talvez não estejam na agenda de vocês. Adorador por excelência, adorador por excelência, meus irmãos, de Nani Azevedo. Adorador por excelência. Adorador por excelência não escolhe momentos para adorar a Deus, quer seja momento bom, quer seja um momento ruim, esse adorador está adorando ao Senhor. Esse adorador, ele não desiste de adorar a Deus. Olha a oração de Ana: Senhor, Tu és o Deus que tira a vida, Tu és o Deus que dá a vida, Tu és o Deus que faz descer a sepultura e a faz subir com ela. Ela entendeu que o único segredo, o único propósito da vida era adorar ao Senhor. É o que nós vamos fazer aqui nesta noite. Fiquemos de pé em nome de Jesus e vamos adorar ao Senhor com toda a alegria, com toda a motivação nesta noite, em nome de Jesus.
obséquio, com toda a gentileza, com toda a educação, se alguém aqui nesta noite que ouviu essa palavra desafiadora e deseja se levantar diante de Deus, talvez vocês não queiram vir aqui à frente, mas se quiser, levante uma de suas mãos e vamos orar aqui juntos nesta noite. E nós faremos um voto diante do Senhor, da mesma forma como Ana fez aquele voto diante de Deus. Faremos um voto com o Senhor nesta noite, de se levantar na presença dEle e dar o melhor para Ele durante esse ano de 2023, ano de boas práticas, ano de vivermos a disciplina do Senhor. Eu sou a primeira pessoa que anseio viver, se levantar diante de Deus. E por obséquio eu vou aqui convidar o nosso pastor presidente, que vem aqui à frente, por favor, meu pastor. Faça essa oração por nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aquele que muda a história de um coração amargurado, aquele que traz alegria e cumpre as suas promessas. Todos aqueles que buscam a sua presença, Ele é um Deus que socorre. Ana buscou a presença do Senhor. Nós que aqui estamos esta noite, temos a oportunidade de estar na presença dEle. E quem está na presença dEle e toca na sua orla, acontece milagres. Pai, nós cremos no teu poder. Cada um que está aqui esta noite crer na tua palavra. Se assim não fora, não teriam vindo aqui esta noite, não estariam nesta hora, ó Senhor, ouvindo a tua palavra através desta transmissão. Nós cremos na tua palavra, Senhor, e ela esta noite vem para as nossas vidas, por instrumentalidade do teu Filho, ó Deus, com toda a rema dos céus. E nós a acolhemos em nosso coração, e nós a acolhemos em nossa mente, como palavra norteadora para o nosso caminhar. Ana reconheceu as suas necessidades, nós reconhecemos as nossas necessidades. Por isso nos prostramos diante do Senhor nesta hora, com mãos levantadas, com ação de estar aqui na frente, com corações abertos, ó Deus, dizendo: ó Senhor, nos socorre, ó Deus. Pai, como aquele que clama ao Senhor nesta hora, eu clamo ao Senhor pela vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada pessoa nesta hora que necessita do seu socorro. Assim como o Senhor foi resposta para Ana, seja resposta para esse povo. Eu não tenho o poder de ser resposta para eles. Ivo não tem o poder de ser resposta para eles. Mas tu tem o poder
haver de ser resposta para cada um desses que clama a Ti. E nós fazemos nesta hora, Senhor, como Eli fez. Quando a tua filha disse naquele momento: eu estou amargurada e eu peço por socorro ao Deus de Israel, ele disse: seja feita conforme o desejo do teu coração. E o milagre aconteceu, meu Deus, porque só o Senhor pode fazer o milagre. Então, som dos nossos corações, conforme a fé de cada um, realiza o milagre. Conforme a decisão e atitude de cada um, eles possam colher durante todos esses dias deste ano. Quem plantar 1, colher 10. Quem plantar 10, colher 100. Quem plantar 100, colher 1000. Seja plantios e multiplicações, seja na vida sentimental, seja na vida familiar, seja na vida espiritual, ó Deus, por todos os lados, que eles sejam completos, ó Deus. A necessidade de Ana era um filho, mas a necessidade de cada um de nós são tantas outras, e conforme cada necessidade, o Senhor realize o milagre. Mas que nós possamos fazer como Ana fez. No versículo 22 em diante diz que ao passar o tempo do seu filho ser desmamado, Ana voltou ao lugar de adoração ao Senhor e glorificou o teu nome, e bendisse ao teu nome, e apresentou, ó Deus, a colheita que o Senhor tinha dado a ela, e a consagrou ao Senhor, ó Pai. Eu creio que milagres irão acontecer, porque nós tomamos posse da Tua palavra. A Tua palavra foi pregada e nós tomamos posse, e eu creio que milagre vai acontecer. Mas eu creio também que nós iremos voltar para testemunhar os milagres. Nós iremos voltar para testemunhar os milagres e dizer: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Por isso nós te exaltamos. Por isso nós bendizemos o teu nome. Por isso nós glorificamos o teu nome, Senhor. Continua usando o teu filho com toda a unção, com todo o poder, com toda a autoridade, com todo o conhecimento, para o louvor e glória do teu nome, Senhor. O supre em todas as suas necessidades, que ele seja completo, em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente, de toda bala perdida, de todo homem roubador. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Nos dá uma semana na tua presença, já experimentando do teu favor e desta decisão que nós tomamos esta noite, experimentando as tuas boas mãos e as dádivas do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te oramos agradecido por todas as coisas, declarando que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós
e sobre todo o arraiar de Deus na face da terra, de agora e para todo sempre. Deus os abençoe. E com as orações silenciosas nós estamos despedidos nesta noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.